Oi, oi, meu povo, que coisa boa estar de volta aqui e melhor ainda ter a sua companhia. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, ative as notificações. A gente está sempre falando sobre livros, leituras, entre tantos outros assuntos por aqui. E se você já é inscrito, você já deve saber que eu sempre peço o seu like aqui embaixo. E lembro sempre de que, se você quiser comprar qualquer livro no site da Amazon ou qualquer outra coisa, usando o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso, e eu fico muito grata. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram as minhas últimas leituras. Eu deixei acumular mais 5 livros para vir aqui contar a vocês quais foram eles e quais foram aí as minhas impressões sobre eles. O primeiro desses 5 foi um livro que eu terminei em dezembro, que é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Atualmente eu estou lendo mais alguma coisa do Érico Veríssimo, mas essa aqui tinha sido a minha primeira experiência com o autor. E preciso dizer que a escrita do Érico Veríssimo é fantástica. Eu gosto muito da forma como ele escreve. Eu acho que é original, eu acho que é delicado, eu acho que é crítico, eu acho que é até bem-humorado. Eu gosto muito da forma como ele escreve. Nesse livro, eu gostei bastante do início. A primeira parte, digamos assim, se eu não me engano, ele é dividido em 2 partes, eu já nem me lembro muito bem, mas acho que sim, 2 partes. A primeira parte é muito bacana. Essa primeira parte deixa um clima de suspense, porque mostra Eugênio, é o protagonista da história, indo em busca de Olivia, que é uma mulher que aparentemente está prestes a morrer e que também aparentemente tem uma filha com Eugênio. E à medida que a história vai passando, a gente vai descobrindo qual é essa relação de Eugênio e Olivia, o que de fato aconteceu entre eles, qual é a atual situação dos dois. E aí ele vai fazendo esse recorte no tempo de uma maneira muito interessante, porque ele passa aí praticamente a parte 1 inteira, se eu não estou enganada, contando um pouquinho da história de Eugênio e Olivia no passado, dentro de um transporte que vai levar ele até o lugar onde Olivia está lá, prestes a morrer. Então é um fluxo de memória muito interessante, eu adorei essa primeira parte. Na segunda, ele começa a refletir demais e muitas vezes com um cunho muito religioso, que eu não tenho nada contra, mas que, ao meu ver, quebrou um pouco do encantamento da história, se tornou uma história mais reflexiva e etc. Até que várias reflexões aqui são bacanas, sim, mas não era o que eu esperava. Então essa segunda parte já foi caindo assim, eu terminei a leitura, mas em alguns momentos eu não estava mais interessada, porque era só reflexão. Mas é uma história interessante, inclusive o título faz referência a uma passagem bíblica, que inclusive aparece na história de uma maneira bem interessante. Eu me lembro dessa parte como uma das partes mais marcantes, o momento em que o título aparece lá na história. O segundo dessa lista foi um livro que eu também concluí em dezembro, Anne de Green Gables. Esse livro aqui é o primeiro de uma série imensa, né? Tem vários livros da saga de Anne. É um dos livros que inspirou a série da Netflix tão famosa, que seria Anne with Annie. E esse livrinho aqui, eu me encantei por ele, porque é muito gostosa a leitura. Eu já tinha assistido a série, então para mim muita coisa que não foi novidade, mas foi muito interessante perceber as semelhanças e as diferenças do livro com a série, fora que é uma escrita muito fluida. A gente vai lendo assim, passa páginas e mais páginas sem sentir, de tão bacana que é. Então, esse livro aqui eu li com o Clube Muda Mundo, que são alunos que no momento em que eu li eram 7º ano, agora são 8º, e todo mundo adorou. Então eu super recomendo, principalmente para jovens e adolescentes. Eu acho que é uma história muito gostosa de se ler, muito divertida. A Anne apronta todas aqui e é muito bacana. O terceiro desses 5 livros, já concluído em janeiro, foi Dom Casmurro, uma releitura que eu decidi fazer depois de tanto tempo. E, meu Deus do céu, que livro é esse, né? Eu já tinha lido Dom Casmurro no ensino médio, não me lembro exatamente qual série, mas eu lembro que eu li no ensino médio. E no ensino médio, o autor conseguiu me enganar, porque eu fiquei muito em dúvida se houve ou não houve uma traição na história. Não consegui decidir a minha opinião. Agora, relendo com um pouquinho mais de maturidade,
Cara, não dá pra confiar nesse narrador de forma alguma. Não tem como confiar nele. Não existe traição. Ao meu ver, meu veredito é: não houve traição. Esse cara aqui é bizarro, sabe? Então, assim, foi muito gostoso reler. Nessa edição ainda melhor, porque ela é muito confortável de se ler. A diagramação é muito bacana. Então, se você quer ler ou reler Dom Casmurro, eu aconselho bastante essa edição da Antofágica. Então vale super a pena levantar várias discussões a respeito desse livro e dos clássicos em geral. Leiam Dom Casmurro. Quarto livro, também em janeiro, O Tatuador de Auschwitz. Esse livro aqui eu não posso dizer que eu não gostei. Eu gostei da história. O problema é que eu não esperava esse tipo de história. Eu imaginei outras coisas para esse livro e quando eu li, eu achei que faltou um pouco da questão histórica. Ele diz aqui que é um romance histórico, mas eu achei que ele não traz muita informação sobre a questão histórica. Eu acho, sinceramente, que se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo qualquer coisa sobre essa temática de nazismo, campo de concentração e etc., eu não entenderia muito bem. Então eu acho que faltou aqui um pouco dessa questão histórica, entre outras problemáticas que aparecem aqui. É uma narrativa baseada em fatos. Ele conta a história do Lali e da Agita, que são dois judeus que se conhecem no campo de concentração e se apaixonam. Então é interessante a ideia do romance, de uma história de amor em um lugar tão inóspito, em um lugar que a gente não imagina que possam ainda existir sentimentos dessa natureza. Então é muito interessante, muito bacana. Só não significou tanto para mim por conta dessas questõezinhas. Eu esperei uma coisa e encontrei outra. E o quinto livro dessa lista é Americana, da Chimamanda. Esse livro aqui vai contar a história de dois jovens, a Ifemelu e o Obinze, que se conhecem na escola, que se apaixonam, que começam a namorar lá na Nigéria, mas que em algum determinado momento eles se separam por conta da busca de oportunidades, de uma formação melhor e etc. E a Ifemelu vai para os Estados Unidos viver a tão sonhada vida de americana, mas na verdade ela não deixa de ser uma africana, uma estrangeira vivendo num país melhor, num país mais desenvolvido e que vai passar por diversas situações de preconceito, de estranheza e tudo mais. E é muito interessante como a Chimamanda consegue trazer para um romance, para uma história que aparentemente é uma história de amor, tanta pauta e tanta discussão. É muito bacana essa leitura aqui. Em alguns momentos tem até uns traços autobiográficos, porque a Ifemelu, ela se torna uma escritora, ela escreve sobre temáticas raciais. Então é muito bacana como ela aproveita esses vieses todos para encaixar temáticas relevantes. Mas a minha sensação aqui no final da história é de que isso aqui não tem muito a ver com necessariamente uma história de amor. Eu acho que tem muito mais a ver com a jornada interna e externa de uma mulher preta dentro de uma sociedade machista, racista, opressora e tudo mais. Então, vale muito a pena. Tem muito aprendizado, mas de uma forma muito fluida. Até a última página do livro você tem uma expectativa, uma espera de que algo aconteça e é muito bacana. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se vocês já leram algum desses livros, se tem interesse em ler algum deles, se eles te lembram alguma outra história, que eu vou adorar ler os comentários de vocês. Beijos!